há esta ligação bastante empática que nós temos normalmente com o cinema, que nos provoca um conjunto de emoções variadas e que muitas vezes depois, e isto não sendo eu de todo alguém da psicologia que tenha esse conhecimento mais relacionado ou da neuropsicologia, por exemplo, e com o funcionamento do cérebro humano, mas há estas associações precisamente de imagens, de sons, por exemplo, também podíamos falar dos cheiros, etc., que nos ficam gravadas na memória, que de alguma forma depois despoletam outras situações ou outros assuntos. E exatamente como o Ledoux, isto era o vídeo que eu acabei de vos apresentar, mas o Ledoux mencionava precisamente já no trabalho de 2007 que as experiências emocionais, sejam elas boas ou más, elas de facto deixam traços muito fortes no cérebro. E portanto, isso que marca de alguma forma pode ser muitas vezes o despoletar de uma outra determinada aprendizagem e uma motivação precisamente para essa mesma aprendizagem. Mais um pouquinho de outra, só baixar aqui, de outra série icónica. Aqui acho que também Guerra dos Tronos, familiar para toda a gente. Aqui o nosso fantástico Tyrion Lannister, e uma das frases que ele diz num dos episódios da série, aliás uma personagem fantástica desta série, e uma das coisas que ele dizia é esta frase que ali está: o que une as pessoas, os exércitos, o ouro, as bandeiras, histórias. Não há nada mais poderoso do que uma boa história. E, portanto, aqui, entrando um pouquinho mais neste lado mais prático do que foi este projeto, a opção precisamente pelo cinema prende-se exatamente com esta questão de nós provocarmos algo, de nós entusiasmarmos os nossos formandos, os nossos alunos, ajudá-los, por exemplo, a compreender, e isso foi uma parte importante até daquilo que nós fomos desenvolvendo neste projeto. Aliás, por exemplo, está o António aqui, estou eu, a professora Cristina, que está ali atrás também a assistir, por exemplo, também esteve connosco e também participou com alguns olhares também muito críticos sobre alguns dos filmes que fomos vendo, porque era isso mesmo a base de trabalho que nós tínhamos. Exatamente a questão de olhar para um filme e extrair informação desse filme. Portanto, não só, eu às vezes brinco com os meus próprios alunos, uma coisa é o cinema de pipoquinha, é aquele que a gente vai, consome o filme, diverte-se, faz uns comentários no final e vai para casa. Outra coisa é nós extrairmos algo de informação e nós aprendermos algo através do filme. O Sanches fala-nos muito disso, às vezes nós, na educação, dizemos que não temos muito tempo para utilizar verdadeiramente o cinema com todo o potencial que ele nos pode trazer a nível pedagógico. Mas, efetivamente, tem todo esse potencial, dá-nos todas essas possibilidades de nós conhecermos a história, de nós a interpretarmos, de nós a criticarmos e, no fundo, através dessa análise, através de todo esse conhecimento que o filme nos pode dar, nós podemos produzir muito mais conhecimento. E, portanto, foi esta a ideia que nós tivemos e vou-vos mostrar aqui, que eu não sei, para mim eu não consigo ver bem, mas não sei se aí com os pixels se consegue ver o que aqui está, mas eu coloquei aqui estas duas imagens para fazer aqui uma ligação, como eu há pouco já disse, ao que o António depois vai falar, portanto, ao grande projeto da Universidade Aberta de Portugal, onde se enquadrou este projeto, que era o cinema como estratégia para o desenvolvimento de competências cognitivas e sociais de cidadãos reclusos. E este projeto começou de uma forma absolutamente presencial, porque ainda não havia, depois o António explicará tudo isso, foi uma fase em que ainda não havia tecnologia dentro do estabelecimento prisional e, portanto, nós fazíamos sessões e cada um dos cursos que nós fizemos tinha a duração de 10 sessões, cada uma com 3 horas, numa primeira fase, como vos dizia, em espaço absolutamente presencial, completamente presencial. Depois, quando a tecnologia passou a estar também no presídio, estendia-se depois aquilo que era o trabalho presencial, continuámos também a ir ao presídio, mas depois havia um diálogo na plataforma precisamente que a Universidade Aberta tinha criado. A metodologia, como está aqui apresentado, a metodologia da sala de aula invertida. O que nós fazíamos era sempre apresentar um guião sobre o filme que íamos ver, havia um conjunto de filmes que designávamos para cada uma dos programas que tivemos.
Um guião com várias informações sobre o filme, com alguns scripts, alguns detalhes que nós considerávamos importantes para a análise. O filme era visto com os formandos que, por sua opção, se juntaram a nós. E depois, no final da visualização do filme, então fazíamos um debate. Como vos dizia, numa primeira fase absolutamente presencial, depois numa segunda fase nós iniciávamos o debate dentro do presídio e depois ele então continuava ao longo da semana seguinte, e normalmente era de 15 em 15 dias, continuava o debate na plataforma. E foi muito interessante ir acompanhando precisamente o próprio crescimento destes formandos. Com vários pormenores. E, portanto, nós aqui aliamos o lado humano da educação, aliamos o lado emocional do cinema, aliamos um trabalho mais alargado para além daquilo que é apenas só trabalhar, conhecer, aprofundar alguma informação sobre aquelas temáticas que, no fundo, por um lado, nos levava aqui à promoção da cidadania, ao desenvolvimento de competências variadas, mas competências transversais que são importantíssimas também nos dias que correm. A capacidade, por exemplo, de discutirem, de se ouvirem uns aos outros. Nós, por exemplo, escolhíamos, estou-me a lembrar de um outro filme, que não dava para ser, o debate não era preto ou branco, havia ali muito cinzento pelo meio, portanto, sempre estimulámos que não havia uma única verdade, não havia apenas um certo ou um errado, havia opiniões, havia ideias. Claro que poderia haver ali uma mensagem do filme que seria aquela para ser transmitida e que não haveria muita discussão à volta disso, mas depois o olhar de cada um, a percepção de cada um, fez-los ir desenvolvendo a capacidade de se ouvirem uns aos outros, de conhecerem o pensamento de cada um, de respeitarem as opiniões uns dos outros e, portanto, tudo isso, no fundo, ia-lhes dando um conjunto de outras competências que nós, quando pensamos em educação, pensamos que elas também têm que ser fomentadas. Eu não consigo conceber o ato educativo que não promova também, em conjunto, essas outras competências. Eu ensino a minha área disciplinar, mas eu também procuro transmitir valores. Isso é muito importante para quem está detido. É importante, inclusivamente, nós pensarmos que alguns deles dentro do presídio nem se conheceram-se ali e aprenderam até algumas coisas. Agora estava-me a lembrar de uma das edições que tivemos, que era sobre educação ambiental, e tivemos uma imensa discussão sobre reciclagem. E eles descobriram, a dada altura, depois na plataforma dizem-nos que achavam que não havia reciclagem dentro do presídio, achavam que não. E depois, como falámos no assunto, como discutimos isso numa das nossas sessões, acabou um deles por ir indagar e depois na plataforma diz-nos: descobri que afinal há reciclagem no presídio. Portanto, afinal o processo existe, há um sítio, por isso era uma coisa que lhe era desconhecida. O nosso debate foi, já não sei qual é que era o filme, mas trabalhou-se um pouco essas questões todas relacionadas com as questões da reciclagem e isso acabou por levar a ir à procura de mais, a querer saber mais informações sobre o próprio espaço onde ele estava a viver naquele momento. E, portanto, era esta ideia precisamente de que o filme, no fundo, despoleta aqui um trabalho inicial. Os filmes também foram muitas vezes escolhidos para não serem o mais óbvio que nós pudéssemos ter, precisamente para provocar esse questionamento até para, no fundo, sensibilizar-se e saber sensibilizar, como aqui está precisamente escrito. O Avatar, por exemplo, foi precisamente para a edição de educação ambiental, juntamente com, por exemplo, o Rei Leão, uma versão do Rei Leão, enfim, vários filmes que nós fomos mostrando, e agora estava a lembrar que precisamente esta edição da educação ambiental, que já tinha a plataforma em funcionamento, decorreu em pandemia. E, portanto, aquilo que foi muito interessante foi ver que foi possível continuar o projeto, porque, felizmente, já havia esta plataforma em funcionamento e, portanto, ela permitiu que a discussão continuasse a ser feita no espaço digital, apenas deixámos de poder estar fisicamente na biblioteca do presídio.
Portanto, como vos dizia, eu falava agora da terceira edição, mas nós tivemos uma primeira sobre cidadania e sociabilidade, onde trabalhámos precisamente mais esse tipo de conteúdos e, portanto, os filmes foram mais pensados nesse sentido. Um dos filmes foi precisamente, tinha saído há pouquíssimo tempo, Os Três Cartazes à Beira da Estrada, e foi muito interessante vê-los debater. Lembro-me desse que gerou muitas discussões, precisamente à volta, não sei se viram este filme, Os Três Cartazes à Beira da Estrada, não sei se é o mesmo título cá no Brasil, que eu acho que ele tem outro nome qualquer, mas é um filme que ganhou vários prémios nos Oscars e vários prémios internacionais, de uma mãe que procura justiça para o assassinato da sua filha. E cada uma das personagens daquele filme é muito controversa por variadíssimos motivos, mas não é nem boa nem má. É uma mãe, são famílias, é um polícia, ou são vários polícias, uns com melhor feitio, outros com não tão bom, e portanto nós vermos a própria discussão que eles vão fazendo. Lembro-me de alguns que se colocavam precisamente no seu papel de pai e se viam enquanto pais o que é que fariam numa situação semelhante, e portanto gerou debates bastante interessantes. Uma segunda edição sobre conteúdos de história e, portanto, com os filmes programados para apanharmos as várias épocas dentro da história e até para discutir várias questões e fazendo mesmo ligação entre passado, presente e discutir vários assuntos por aí, e a tal terceira edição precisamente relacionada com a educação ambiental. Eu vou-vos mostrar aqui um mini trailer. Vou só explicar o que é antes de carregar no play. Na primeira edição, e acho que não estou agora a enganar, foi só durante a primeira edição, tivemos a presença sempre nas sessões, efetivamente, eram exclusivamente presenciais, do Pedro Branco, que é um realizador de cinema e que foi gravando, foi fazendo uma sistematização de tudo aquilo que foi acontecendo ao longo dessa primeira sessão. Ele depois, entretanto, fez um filme, a propósito de com todas as imagens que ele foi recolhendo, e aquilo que vos trago é apenas um pedacinho do próprio trailer, portanto nem é bem o trailer que ele chegou a fazer, mas um pedacinho que é português de Portugal, e ainda por cima muito dele com muito sotaque. Portanto, eu espero que consigam mais ou menos perceber aquilo que não tem legendagem, que consigam perceber. E, sobretudo, eu tenho que vos chamar a atenção para a primeira pessoa que aqui vai aparecer, uma das primeiras logo que vai aparecer, um dos nossos formandos, mas depois eu explicar-vos-ei porque é que é interessante este comentário dele. Então, por favor. Eu faço teatro amador, fundei algumas companhias e dispensei sempre o cinema. Portanto, quando começaram a dizer que a formação que era através do cinema, eu primeiro não vim. Recusei-me a vir. É só cinema? Não vão ser professores a falar? Não há matéria a debitar? É só cinema? É só cinema que não vou. E falhei. As convicções fortes. Depois já me disseram, mas não, há um debate no fim. Em cada filme há um debate. Então eu já vim ao cinema, vim sempre. E cortei visitas para assistir às sessões sempre da Universidade Aberta. Pensar em nós, saber pensar. Mas não será mais um medo de sair da zona de conforto? O senhor que não gosta de organizar? Se eu pensar e não agir, não sei. Eu penso que tem a ver mais com o medo de mudar. Eu penso que tem a ver mais com o medo de mudar. Pois, é mudar. E ele disse assim, não se pode planear, temos que observar mais. Observando aprendemos, fugimos ou enfrentamos. E se não planearmos, não temos medo. E se observarmos, vamos aprender. Pensem, reflitam, vejam efetivamente o que é que vocês podem fazer para construir, de facto, aqui um universo melhor, eventualmente uma intervenção no vosso espaço depois, que vai ser o vosso espaço futuro. E, portanto, é isto que eventualmente aqui também pode ser, para além, parece-me, para além da questão central da troca de favores, é efetivamente como é que nós podemos transformar o mundo para ser uma coisa melhor com esta questão da liberdade de pensamento e de construirmos um reino diferente. I don't know. I just can't get in touch with Jake. I know Storm is getting really close to the last place. I can't get through to him.
esta primeira, o Sr. António, salvo erro, aquilo que ele diz, que eu não sei se ficou absolutamente perceptível para vós, mas ele comenta que é uma pessoa do teatro, é um homem do teatro. E quando soube que vinham os professores, não iam falar, não iam debitar a matéria, portanto não iam dar informação, iam-se ver filmes, e ele diz, não fui, recusei-me a ir. Mas depois começaram a dizer que afinal depois do filme havia um debate, havia uma discussão, havia uma conversa, e então ele começou a ir. E depois a dada altura ele dizia, encurtei visitas para assistir às sessões da Universidade Aberta. Portanto, aquilo que tornou-se numa coisa, e era um formando ativíssimo e muito participativo e com um olhar muito crítico, até interessante, sobre várias questões. Depois aquilo que mostrava ali um pouco era esta discussão, o facto de eles irem olhando, tomavam notas ao longo do filme e depois íamos fazendo esse debate e essa discussão que por vezes assumia uma criticidade bastante interessante. Ao longo dessas várias sessões, enfim, havia a vontade de ir estando connosco, a vontade de ir aprendendo, até a curiosidade, nós nunca dizíamos propriamente qual é que era o tema exato da semana seguinte ou da sessão seguinte, portanto havia efetivamente um grande empenho. No final da primeira edição nós fizemos uns inquéritos, isto é aqui uma pequena nuvem de palavras, a propósito de várias questões que nós lhes colocámos, o que é que tinham achado deste curso, qual é que era a sua opinião sobre o que é que tinham sido as suas aprendizagens, o que é que levavam deste trabalho que tínhamos feito com eles, e resolvi fazer, não tinha feito ainda, fiz isto agora mesmo para esta sessão de hoje, para perceber o que é que foi mais referido por eles. E é engraçado que das palavras que sobressaem aqui, o grupo, a aprendizagem, esta sensação do grupo, precisamente, como eu vos dizia, alguns não se conheciam porque estão em blocos prisionais diferentes e, portanto, têm horas e momentos diferentes para as suas atividades diárias, mas nós vemos ali a discussão, as opiniões, questões, a própria consciência que assumem de que, também como eu já disse há pouco, não há propriamente uma verdade absoluta daquilo que nós discutíamos, mas era precisamente essa ideia de se ir discutindo. Eu não sei se vai ler muito bem, porque eu esqueci-me que estes ecrãs às vezes desfocam um pouco, mas isto eram aqui os recortes das discussões que fomos depois fazendo já nas salas virtuais. No caso do primeiro retângulozinho, precisamente comentando um dos filmes que passámos na terceira edição, O Rei Leão, e a ideia era aqui que percebessem como lhes foi possível associar as personagens a grupos sociais que nós temos, a efeitos que há na sociedade. Lembrem-se que o tema era precisamente a educação ambiental e, portanto, era aqui como a sociedade funciona e como ela pode ou não promover boas situações. E esta frasezinha mais pequenina diz respeito precisamente a um deles que comentava: já estou em estágio para o próximo filme, já me estou a começar a concentrar para o que vem aí na próxima sessão. Aqui há de se ler melhor exatamente aquilo que alguns comentários também que eles fizeram, que, por exemplo, faz ponderar com algum otimismo saídas profissionais que desconhecia ser capaz. Há aqui um conjunto destas várias competências que, de facto, como logo aquele sitezinho no início, entra no sistema, perde a liberdade e julga que nunca mais vai sair desse ciclo. E a própria confiança, a própria motivação vai-se perdendo. E neste caso vai ganhando de novo um bocadinho essa confiança de que é possível quebrar esse ciclo e voltar para uma vida em liberdade, uma vida em liberdade em condições. Confiar, potenciar um pouco mais as minhas capacidades, de forma a expor sem receios as minhas opiniões, porque também havia aquela coisa, eu vou dar a minha opinião e os outros, se não concordarem comigo, o que é que vai acontecer? Não é? Como é que vai ser a reação? E perceber que podem discutir, podem ter opiniões diferentes e que elas se vão complementando e que isso efetivamente nos permite desenvolver muito conhecimento e aprofundar, inclusivamente, algum conhecimento já existente. Agora, isto que eu estou a falar é um exemplo de Portugal. É um exemplo de um sistema prisional, ou de um presídio, efetivamente, até, onde tivemos um grupo, ou vários grupos, ao longo destas sessões, muito motivados, precisamente, e volto a repetir,
Todos ali estiveram sempre porque quiseram. Nós não temos em Portugal o sistema, por exemplo, de redução da pena porque faz determinadas atividades. Portanto, eles estarem ali, tinham um certificado no final, depois o António explicará mais alguns pormenores por isso, se calhar, mas a questão é o que é que nós temos também no Brasil, o que é que nós temos por aqui. A nossa realidade é muito diferente. Esta imagem, a Heloísa está ali de costas na imagem, está o Ronaldo também, tirámos antes da pandemia, aqui no presídio do Dr. João de Chaves, no presídio feminino, e eu escolhi esta imagem precisamente para falar sobre. Uma coisa é nós termos uma realidade conectada, nós termos essa possibilidade, outra coisa é, por exemplo, aquilo que era a biblioteca daquele presídio, que era uma salinha, um pouco maior quase do que este palcozinho aqui, uma coisa minúscula, de um estabelecimento muito pequenino também, onde, como é que se colocava aqui computadores dentro? Como é que se criava aqui um espaço, efetivamente, para o estudo, para o desenvolvimento das atividades pedagógicas que se pudesse promover ali? Empenho, interesse, vontade de, sim, existia muito. Nós vimos lá, a minha humilde experiência nessa ida lá, deu para perceber que a vontade de fazer era imensa. Mas ela esbarrava e esbarra muitas vezes depois no facto de não haver efetivamente as condições. E há outra questão que é efetivamente se nós queremos entrar nestas questões digitais e promover um conjunto de atividades que envolvem o digital, nós temos que ter em conta não só precisamente a conectividade, portanto como é que o digital pode entrar dentro do espaço prisional, para quem é que ele pode entrar, quem é que pode ter acesso, naturalmente isso são questões de infraestrutura, questões tecnológicas que, obviamente, quando pensamos neste tipo de projetos, têm que ser acauteladas logo à partida, mas há outra questão. Eu falava-vos em estudantes que trabalharam connosco, que eram estudantes universitários. Portanto, o seu nível de literacia já era um nível, enfim, relativamente elevado. Com maiores ou menores dificuldades, mas era. Mas quando nós pensamos num nível de literacia, mesmo de letramento, aliás, básico, nós temos presídios onde há imensos analfabetos, há imensa gente que pouco sabe de leitura e da escrita. E quando nós pensamos, inclusive, numa competência digital, então, pior ainda mais. E abordo-vos essa questão porque tenho um outro orientando de doutoramento, aliás, temos, o António também é co-orientador, e esse orientando, que é aqui do Rio Grande do Sul. Ele está também a trabalhar nestes assuntos, nestas matérias, e está a tentar precisamente em alguns presídios, numa das cidades do Estado, de precisamente fazer entrar também este projeto, e faz parte também do seu trabalho, do seu projeto quase de vida para os próximos anos. E uma das questões que no caso dele decidimos, precisamente por ele ter a claríssima noção de que a população desse presídio tinha graves dificuldades ao nível do letramento em geral, aquilo que resolvemos neste caso fazer foi precisamente acautelar e perceber quem são estes reclusos, o que é que eles sabem, que conhecimentos é que eles têm. E, portanto, por exemplo, uma das coisas, nós temos um referencial para as competências digitais na Europa, um dos mais conhecidos, há variedíssimos, nós temos um da União Europeia precisamente sobre competências digitais. E aquilo que ele está a fazer é pegar numa parte desse referencial que interessa para uma atividade deste género e avaliar dentro dos reclusos que queiram participar num programa semelhante, como é que são as competências deles ao nível do letramento em geral, mas também em particular ao nível do letramento digital, para nós percebermos até onde é que podemos ir com esses futuros estudantes, eventualmente, por exemplo, agrupá-los por turmas diferentes, consoante os seus próprios níveis e, portanto, adequar a estratégia àquilo que sejam as competências que eles já exibem e que, por exemplo, outra das questões que nós também acabamos por promover são precisamente também as digitais, porque se eles vão trabalhar com plataformas digitais, vão ter que aprender fazendo e, portanto, vão ter que também necessariamente promover essas várias competências. E porque o Ronaldo já me avisou que estava a chegar ao final do meu tempo, eu sou muito, muito obediente, agradeço-vos muito este bocadinho e vamos continuar a conversa.